Então, um salve pra galera do YouTube. A gente tá em live aqui. Essa parte da live vai pro YouTube também, porque o assunto aqui é bem da hora. Beleza? Na terça-feira, eu vou fazer um recap do que a gente fez aqui na terça-feira. E aí a gente parte daí, mostra um pouco dos testes unitários. E eu prometi pra galera na live, na terça, sobre mostrar testes de carga, né? Testes de estresse aí. Uma maneira bem fácil, né? Não é nenhum teste robusto e tal. Mas é um bom teste pra gente fazer de de estresse da nossa API. Fechou? Então, na terça, o que que a gente estava mostrando, né? Programação reativa. Apresentei um pouco de como funciona a programação reativa com Spring e Webflux. E, bom, a gente bolou um sisteminha aqui de frete, de cálculo de frete. E aí a gente fez um controller aqui padrão, né, Spring MVC, com um controller, né, REST API normal. E depois a gente transformou esse cara aqui em um handler reativo, né? Então tá aqui, ó, o utilizador, tá aqui o nosso handler reativo. Foi isso que a gente fez aqui na terça-feira. E aí eu mostrei, né, sobre como funciona ali o fluxo de dados e quando que o Spring toma a decisão ali de fazer isso reativo, né, fazer isso paralelo ou não. Beleza? E a live de hoje é pra gente apresentar como fazer testes unitários aí desses caras. Eu falei também um pouco sobre como usar TDD, né? A gente vai falar um pouco ainda, mas prometi aí pra galera. E prometi trazer o teste de estresse aí com o Vegeta, que eu acho que é a lib mais simples pra gente usar aí de teste de estresse. Beleza? Então vamos nessa. Antes, eu queria falar um pouco sobre o que a gente conversou e para que o TDD é útil, né? E aí, eu queria fazer uma reflexão aqui para o dev que atirar a primeira pedra, aquele que nunca terminou uma feature, e a galera de produto falou: É, não é bem assim, tá ligado? E de fato, né, isso acontece bastante da gente ter reajuste de requisito, reajuste de requerimento, né, de produto. E o TDD é uma maneira da gente se calçar, né? É a famosa programação defensiva. E como é que funciona, né, o TDD, né? Existem bibliografias, é claro, mas eu acho as bibliografias um tanto quanto, né, superficiais do ponto de vista do modo de fazer, ou seja, do modo de aplicar o TDD na prática, né? E aí eu vou abrir um TXTzinho aqui, que daí a gente vai seguindo por aqui, para não precisar ter que chaveando aqui a tela. Vou criar aqui em recursos mesmo, vou chamar ele de TDD aqui, um arquivozinho MD. Então o TDD, né, junto com algumas outras maneiras aí de pensar o produto, ele nos diz que a gente deveria fazer o teste antes de escrever o código. Mas para além disso, eu acho que a maneira com que a gente está pensando o teste é mais importante do que de fato o que a gente vai fazer na prática. Beleza? Então, pensando aqui no nosso sistema de shipping aqui, né, de frete, e partindo do pressuposto de que a gente não escreveu código nenhum ainda, a gente como dev aqui no dia a dia, viria e escreveria primeiro o que a gente quer testar. Então, né, na terça-feira a gente criou aqui Correios, Jadlog e Magalu Fretes, que são três tipos de fretes, e cada um deles tem uma regra específica. O correio deveria acontecer sempre. Então, né, o primeiro cenário de teste, eu vou chamar aqui de cenário. O cenário um é o frete do Correios. Beleza. O cenário do 1 de frete para os correios deveria acontecer sempre, independente dos parâmetros que for passado. E os parâmetros, né, da nossa rota reativa aqui, ele é basicamente peso e volumes, né? Volumes é a quantidade de pacotes que vai nessa entrega. Então, né, o que que eu quero testar para o correios? Dado qualquer peso ou volumes, né?
Então, e o que que deveria acontecer? Então, nesse caso aqui, deveria calcular o frete. A gente pode ser um pouco mais específico, né? Só calcular o frete é meio vago. Então, a gente vai botar que o cálculo do frete, aqui, a regra do cálculo do frete. Então, calcular o frete com base no peso, sendo que o preço resultante é o peso vezes 1,5. Então, o valor do meu preço deveria ser 1,5 o valor do meu peso. E aí eu descarto aqui, né, no caso, volumes dessa equação. O cenário 2 deveria ser, ou, né, a gente quer testar aqui o frete da Jadlog. No frete da Jadlog, vamos lá, dado peso até 100, e aí né, a gente não tinha definido nenhuma unidade, mas até 100 gramas, e qualquer volume acima de zero, então calcular o frete com base no peso, sendo que o preço resultante é o peso vezes 1,7. Eu acho que é isso que a gente tinha feito na última live, tá? Mas de qualquer forma aqui, né, a gente está criando cenários aqui hipotéticos, beleza? No cenário 3, que é o da Magalu Frete. Então, dado que, né, peso, aliás, qualquer peso, acho que era isso o cenário da Magalu, e volume até 3, então calcular o frete com base no peso, sendo que o preço resultante é o peso vezes 2,5. Acredito que era esse o cenário que a gente criou, tá? Mas aqui o cenário não é tão importante, né, o cálculo não é tão importante. O que importa é que a gente, né, entenda o propósito. E qual que é o propósito, né? Com esses três cenários descritos, eu como dev, a gente como dev, né, consegue criar alguns alicerces daquilo que eu falei, né? Do que sempre acontece com a gente, de que esse produto que você entregou não deveria ser assim, né? Porque esses cenários de teste que a gente cria, eles deveriam passar pelo menos pelo olho, né, da galera de produto e deveria pelo menos haver uma aprovação. É claro que, né, eu sei que eu tô falando aqui, a gente tem vários contextos, né, várias empresas, vários jeitos de trabalhar, não se aplica a todos os lugares, né? Mas a gente, enquanto, né, acho que posição de maior senioridade aí dentro do Dev Team, deveria bater o pé cada vez mais para que os cenários de teste estivessem definidos antes do que a gente começasse a desenvolver. É claro que, como eu falei, né, nem sempre é possível. Beleza? E como é que a gente testa isso, né? A gente tem duas formas de testar, né? O primeiro teste que eu vou apresentar aqui, que eu já deixei pronto para a gente adiantar um pouco a live aqui, porque a live começou 10 horas e eu sei que a galera, né, do Dev Team aí tá a fim de dormir. Então, né, a primeira maneira de testar é a gente testar com o contexto do Spring funcionando, né? Ou seja, com o CDI funcionando, com, né, o Manager aqui em auto-wired e a gente testar o funcionamento dele por completo, né? A segunda maneira a gente vai entrar aqui também, seria testar unitariamente cada um e, né, enfim, usar os determinados mocks ali para a gente tratar cada ponta ou cada sidecar, né, de que está acoplado naquele determinado desenvolvimento. Então eu ia mostrar, né, eu ia trazer de como que a gente testa o reativo, já que o conceito principal do reativo é de que o fluxo de dados nunca seja interrompido, ele sempre vai para frente. Então a gente bloquear o fluxo de dados para testar, por exemplo, é uma coisa ruim. Como é que a gente faz então, né?
O Step Verifier está aqui para isso. Na primeira live eu expliquei que a diferença básica entre a programação imperativa e a programação declarativa é de que a declarativa eu mostro qual é o fluxo e para os dados que eu estou esperando, esse fluxo é imutável, ele não vai mudar, né? E para a programação imperativa, cada dado que eu tenho como se fosse um novo contexto, né? Então aqui, o Step Verifier, ele nada mais é do que uma maneira declarativa de a gente fazer testes unitários, né? Nesse caso aqui, a gente já poderia talvez chamar até de, a gente, né, tá evoluindo um pouco o teste unitário aqui para um teste funcional, porque a gente não está mocando, a gente só está, né, usando o SPY aqui. O SPY, ele diferente do mock, né? Eu não tô, eu não tô imputando quais comportamentos eu espero. Eu estou apenas espiando, né? Então eu estou apenas cuidando quais são os resultados que ele vai ter, e aí eu consigo usar aqui o verify do Mockito para ver se aquele determinado componente, né, nesse caso aqui os beans, eles estão sendo usados da maneira que eu gostaria. Então, com o Step Verifier aqui, o Step Verifier, eu vou declarar qual é o teste que eu quero fazer. Nesse caso aqui, um teste bem simples, né? Eu estou criando o Step Verifier e aí eu estou esperando que, por esse fluxo de dados que eu estou criando, que é o manager.calculate aqui, eu espero que o fluxo de dados me devolva dois dados. Ou seja, né, que o resultado desse cálculo aqui com o fluxo, que é o fluxo de dados, deveria passar por ele dois dados. Por quê? Porque eu fiz aqui, né, eu declarei um método aqui. Quando o volume for maior que 5, eu não deveria chamar a Magalu. Eu acho que é isso que eu escrevi aqui no teste, né? Vamos ver. Isso, qualquer peso e volume até 3, né? Eu botei aqui 5, né? Opa, então aqui é maior que 3, né? Não deveria chamar o Magalu, beleza? E é isso que eu quero testar. Então eu espero que o resultado desse fluxo de dados, né? Ou a saída desse método do manager, deveria ser apenas dois dados, o do Correios e o da Jodlog. Aqui a gente não criou ainda um tipo de frete para poder testar, né? A gente está só se baseando aqui de que o count vai ser 2. E aí a gente garante que ele chamou a calculadora do Jodlog e a calculadora do Correios com o verify aqui. Então eu verifico de que o Magalu Fretes, por exemplo, nunca foi chamado com nenhum parâmetro, né? E que a Jodlog aqui foi chamada uma vez, eu não botei nada aqui do lado, né? Eu poderia botar assim, ó, times, e botar 2, 3, 4, enfim, a expectativa do meu teste aqui. Mas aqui, se eu não botar nada, ele vai automaticamente imputar 1. Eu quero verificar que o Jodlog Calculator foi chamado, né, esse método calculate, com o valor que eu passei aqui. A mesma coisa para o Correios. Aqui eu criei outro teste que, quando o peso for maior que, né, 100, eu não deveria chamar já de log. E aí eu mudei aqui um pouco só a minha verificação, né? E agora o já de log nunca deveria ser chamado, Magalu Fretes deveria ser chamado com os parâmetros 102 e 2 aqui que eu passei aqui. Beleza? Esse é uma abordagem do teste, né? Uma abordagem do teste reativo que eu falei. É uma abordagem que, né, traz o Step Verifier aqui, que é a forma declarativa da gente fazer testes com o Webflux. Mas é claro que, né, contando principalmente que a gente está escrevendo cenários com TDD, esse teste aqui, ele é complementar. Por quê? Porque o TDD, né, um dos outros princípios é de que a gente consiga testar isoladamente os componentes. Então, se eu estou dizendo aqui qualquer peso ou volume, calcular o frete com base no peso, sendo que o preço resultante é o peso vezes, né? Eu ia dizer versus 1,5, eu deveria conseguir testar isso aqui sem precisar testar as outras calculadoras, né? E para isso, eu vou criar um teste para cada um desses aqui, tá? Nesse caso aqui, a gente quer testar o comportamento da calculadora do Correios isoladamente. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito, Generate, tem, né, os atalhos também, Alt Insert, e vou clicar em Gerar Teste aqui pelo IntelliJ. Perfeito. A calculadora aqui, ele não tem nenhuma dependência, né? Tipo, ele não injeta nenhum outro bin ou chama algum serviço, algum hash. Então, a gente pode só chamar aqui esses métodos direto
e verificar se eles vão ter o comportamento que a gente deveria, que a gente espera, né? E a gente espera o que está aqui. Eu vou passar esse cenário para cá, vai ficar um pouco mais simples. Opa, pro de teste. Vai ficar um pouco mais simples. Vou comentar aqui, show de bola. Então, o primeiro teste que eu vou escrever é do método CanCalculate. Eu sigo um padrãozinho que é até bem difundido aí na comunidade, que é o que, né? Primeiro eu boto o nome do método, depois o que eu vou testar, então when n weight, né, peso ou volume, né, or volumes, then return true. Então, dado qualquer peso ou volume, eu deveria retornar verdadeiro. E como é que eu testo isso? Eu vou, né, primeiro inject mocks, usar o mockito aqui para injetar correios.calculator. Nesse caso aqui, como eu não tenho nenhuma dependência, eu poderia simplesmente fazer assim, calculadora new correios calculator. Beleza? Aí vai depender muito, claro, né, do padrão que a empresa que você está trabalhando aí usa. Mas o inject mocks, e aí eu boto aqui, mockito extension, opa, mockito extension, ele vai também, né, se você criar alguma dependência ali dentro da calculadora, ele já vai injetar para você. É claro que ele não vai fazer as verificações que você quer para cada cenário, mas aí, né, sempre que você mudar um comportamento aqui da calculadora, você vai ter que adicionar esse comportamento ao seu teste unitário, né? Então, beleza. Então, o que que a gente quer testar, né? Eu quero testar que, dado qualquer volume ou peso, eu deveria retornar true. Isso inclui, né? Isso inclui os nulos. Esse cenário que a gente está criando aqui, é claro que aqui a gente vai, né, simplificar para para a gente poupar tempo aqui. Mas esse cenário incluso deveria conter os nulos. Então, cenário 1.1, por exemplo, né? Não sei. Frete Correios. Qualquer peso ou volume ou dado peso nulo, então, né, calcular o frete. Aliás, né, não deveria calcular o frete, mas o método CanCalculate deveria retornar true. Então, o que a gente está esperando aqui retorne que possa calcular. Ou não. Nesse caso aqui, a gente já pode barrar desde aqui. Se algum desses aqui for nulos, a gente pode querer que retorne falso. Então, eu posso botar isso aqui. Dado peso nulo, então retorne que não possa calcular. A mesma coisa eu vou fazer pro volume. Dado volumes nulo, retorne que não possa calcular. Beleza. Então aqui, esse primeiro teste, por exemplo, vai falhar. E ok, o TDD fala pra gente que a gente deveria fazer primeiro teste, como ele deveria ser, né? Pra gente garantir que a nossa implementação vai rodar do jeito que a gente está esperando e não o contrário, né? A gente testar o comportamento que a gente fez. A gente quer garantir que o comportamento que a gente está esperando vai ser desenvolvido e não que a gente desenvolveu aquilo que a gente está esperando. Porque a gente previne de, né, duas coisas. Primeiro, que a gente fique fazendo teste viciado. E depois, né, do primeiro cenário que eu falei, de que a gente encontre requisitos que não existiam na primeira versão que a gente conversou com o negócio, e de que eles surgiram no meio do desenvolvimento, e de que, né, caia para o dev team a responsabilidade de não ter implementado alguma coisa que não existia. Beleza? Então a gente vai criar um método, o verifier aqui. Can calculate when any weight or volumes, then return true. Então, ok. Então, é isso que eu deveria fazer. Então, eu vou criar aqui o Step Verifier. Por quê? Porque o retorno da calculadora do Correios é um mono e o mono faz parte da lib do Webflux. Ele faz parte da programação reativa aqui com o Webflux. Create calculator ponto. O can calculate, né, primeiro. Perdão. Eu confundi com o método aqui. Então, nesse caso, eu não preciso do Step Verifier porque eu não estou verificando um fluxo de dados. Aqui, né, esse aqui não é um mono, né, não é um publisher aqui do Hector, então ele não está, né, dentro da programação reativa ali. Beleza, vamos nessa. Então, é fácil, né? O resultado aqui é calculadora.calculate e eu vou passar nulo e um peso 10, por exemplo.
E aí eu espero, né, acerte que o resultado seja falso. Acho que não... Opa, can calculate, né? Perdão. Isso. Beleza. Vou fazer um outro teste aqui, né? Na verdade, when weight is null, then return false. Boa. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que pro volume. Can calculate when volumes is null, then return false. Beleza. Estou criando, né, as minhas expectativas aqui antes de que o código faça aquilo que ele deveria. Result, calculator.canCalculate. Aí eu vou criar um big decimal aqui, 1, e o volume deveria ser nulo. Esse resultado deveria ser falso também. Beleza. E agora um cenário onde deveria retornar true é quando weight e volumes not equals null. Aí eu deveria retornar verdadeiro. Então, volumes, vou botar 1 aqui. Beleza? E acerte result. Esse é o teste mais básico. Vai garantir esses 3 cenários aqui, né? Ou, aliás, aqui teria que ter mais um teste que é volumes e peso diferente de nulo. Retorne que possa calcular. Beleza. Então, garante esses 3 cenários aqui. Se o peso for nulo, eu deveria retornar falso. Se o volume for nulo, eu deveria retornar falso. Se o volume e peso for diferente de nulo, né? Ou seja, qualquer número válido, eu deveria retornar que posso calcular. Aqui a gente poderia incluir outros cenários, como números negativos, ou, enfim, qualquer outra regra aqui, né, que a gente quisesse. Beleza? Então, ao rodar esse teste, ele vai falhar, né? Esse aqui vai funcionar, esses dois aqui vão falhar. É isso que deveria acontecer. Beleza? Ó, ficou verdinho aqui, vermelho, vermelho. Porque isso aqui a gente ainda não implementou. Então, né, como é que a gente implementaria aqui? If se o peso for nulo ou... Opa, errei a barrinha. Se o volume for nulo, eu retorno falso. Bom demais. Show de bola? Agora, quando eu rodar esse teste aqui, agora sim, ele deveria funcionar. Beleza, agora os 3 passaram. Então, né, esse teste está validado, esse teste está validado, esse teste está validado. Significa que esses 3 aqui primeiro estão validados. Agora, a gente quer validar esse cenário aqui. Dado qualquer peso ou volume, diferente de nulo, né? A gente vai mudar até aqui nossa estratégia. Calcular o frete com base no peso, sendo que o preço resultante é o peso vezes 1,5. Né? Então, aqui no nosso Correios Calculator, eu deveria criar mais um teste. E agora esse teste ele vai testar o calculate. Opa, não, calculate. Quando weight ou volume. Opa, not equals a null, then return o frete com o preço. Então, beleza. O resultado aqui agora sim, né? Ele faz parte, o resultado aqui é um mono. Esse mono, né, faz parte da lib do reactor. Então, aqui sim, né, a gente vai precisar usar o padrão de declarativo para testes unitários. Então, aqui a gente vai usar o step verifier .create calculator.calculate, e aí a gente vai passar aqui, né? A gente vai passar com 10 para ser mais fácil para a gente calcular de cabeça aqui. Eu deveria, e aí sim, né? Expected next matches, ou seja, o que eu espero, né? No próximo dado desse fluxo de dados. Nesse caso só tem um dado, né? E o que eu espero desse dado? De que, vamos lá, o resultado vai ser um shipping, tá? O resultado vai ser um frete. Então eu estou esperando que esse frete ponto price for igual a um big decimal com um valor 1,5 vezes 10. Então deveria ser valor 15. Expected. E aí, verify complete, que ele deveria estar completo aqui.
Vamos botar para rodar e vamos ver se a gente não esqueceu de nada. Beleza. Preço 1.7. Beleza. A gente estava esperando, né? O nosso teste estava esperando que fosse 1,5 e ele calculou 17. Ou seja, o cálculo aqui estava errado, né? E é isso mesmo que a gente espera. A gente espera pegar bugs nessa fase de testes. Então, perfeito. Agora sim, né? A gente está adequando o nosso método ao que a gente espera, né? E não a gente está desenvolvendo e testando o que a gente está desenvolvendo. A gente está escrevendo o teste que deveria passar e aí a gente adequa o código à implementação para fazer funcionar aquilo que a gente espera. Então, beleza. Agora, opa, ou não, né? Predicate fail on value. Beleza, o shipping é 15 aqui. Vamos ver. Por quê? Por quê? Vou pedir para ele. Não, o shipping pra. O preço tá certo, né? 15. Pode ser alguma coisa com a comparação. É isso. Comparação do Big Decimal ali que não foi double, né? Beleza, a gente passou um inteiro aqui pro Big Decimal e ele estava esperando um double. Então, beleza, agora a gente garantiu que esse teste passou. Beleza? A gente sempre deveria fazer isso. A evolução desses testes unitários por comportamento de componente, né? Deveria evoluir também para os testes de comportamento da entidade. No caso aqui, a nossa entidade é frete, né? Então, aqui dentro, a gente deveria ter alguns comportamentos que a gente poderia testar. Por exemplo, né? A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas a gente teria um método, por exemplo, boolean is from transportadora, né? Esqueci como é que escreve transportadora em inglês. Então, is from, e aí aqui eu passaria, né? Qual é o shipping type, por exemplo, que é correios, etc, etc. E aí esse comportamento me diria se esse cara aqui é da transportadora que ele foi calculado, né? Esse, por exemplo, é um teste também de unidade que garante isoladamente, né? Sem o Spring estar rodando, sem nada, de que a nossa classe faz aquilo que a gente espera que ela faça, né? Então, beleza, galera. Para a live de hoje, né, os testes unitários aqui. É bem simples, eu queria apresentar o Step Verifier para vocês e mostrar um pouco, né, como é que ele funciona e qual a diferença de que a gente vai sempre esperar que o fluxo de dados, né? É claro que a gente está trabalhando numa aplicação aqui bem pequena, então o fluxo de dados é pequeno, né? E aí, como eu falei, o bônus, né, para a gente